Nós vamos abrir nossa Bíblia nesta noite, relembrando a morte de Jesus na cruz por nós. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Bom, se você não encontrou na Bíblia, pode acompanhar pelo texto que está projetado. João 19. Obrigado. Ao ouvir isto, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em João 19:30, Jesus disse: está consumado. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. Curvemos nossas cabeças, oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai, porque a tua obra perfeita na cruz por nós, ela foi consumada. A tua perfeita obra na cruz, ela foi finalmente realizada. Jesus, nós pedimos a ti, Pai, que a lembrança da tua morte na cruz por nós esteja sempre vívida, esteja sempre bem presente, Pai. Que nós nunca venhamos esquecer do sacrifício através do qual hoje nós podemos viver, hoje nós temos vida, hoje nós temos tua paz, hoje nós temos o teu perdão, Senhor. Deus, que nesta noite, Pai, possamos sair daqui ainda mais convictos da nossa fé, da nossa esperança, e que possamos sair daqui ainda mais transbordantes do teu amor, Pai, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que tu determinou para nós, Pai.
seja a tua palavra no nosso coração, ardendo como fogo, Senhor, derramando em nossos corações essa certeza, derramando em nossos corações, ó Pai, a força, a paz, a fé, a esperança, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através daquela cruz nós temos o perdão. Obrigado, Senhor, porque através dessa cruz nós temos salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradeça a Deus agora no seu coração por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Agradeça, Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 Senhor. Senhor. Jesus. Jesus. Te louvo, Senhor. Jesus. Te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus sempre presente, Pai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, te louvamos, oh Senhor. Jesus, glória a Deus. Jesus, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Existem 95% de certeza que o lugar que crucificaram Jesus realmente é aquele monte que hoje aparece nas fotos de Jerusalém, que tem esculpido sobre ele a forma de uma caveira, o Monte do Gólgota, ou o Monte da Caveira, o lugar no qual Jesus foi crucificado. A cruz de Jesus, no meio de outras duas cruzes, de dois salteadores, a cruz de Jesus que nos trouxe o perdão, a cruz de Jesus que nos trouxe a salvação. E é tão emocionante quando nós olhamos aquela foto do Monte Calvário, vemos ali esculpida naquele monte, bem parecido mesmo, o rosto de uma caveira. Nós ficamos imaginando como foi doloroso para Jesus, naquela cruz, ele inocente, ele sem pecado algum, morrer para nos dar a salvação. E no texto que nós lemos, em João capítulo 19, diz que Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de um juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. E era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E ele disse: eis o rei de vocês. Mas eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, porque nós não temos outro rei senão César. Ali estava o povo rejeitando, o povo não aceitando, o povo entregando o próprio Filho de Deus para ser crucificado. Eu começo a imaginar, começo a sentir no coração, imaginando a dor que Jesus sentiu. Ele que havia amado aquele povo ao ponto de se entregar por eles, ao ponto de se humilhar, descer do céu, nascer aqui no ventre de uma virgem, viver a vida que ele viveu. Ele andou curando, abençoando, fazendo bem a todos, e agora o povo diz a ele: olha, crucifica-o, mata-o, porque nós não temos outro rei senão César. E aqui nós começamos a imaginar a dor no coração de Jesus, mas mesmo sentindo aquela dor que ele sentiu, nós podemos ver
que Jesus, mesmo assim, depois que tudo fizeram contra ele, na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meditando nessas palavras de Jesus, nós começamos a pensar: quantas vezes, muitas vezes, com tão pouco que fazem para nós, ou com tão pouco que fazem a você, deixamos de perdoar, não queremos dar o perdão, não queremos abençoar, talvez aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldizem. Mas na cruz, nessas primeiras palavras de Jesus, nós vemos o exemplo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meditando nessas primeiras palavras de Jesus na cruz, foram as primeiras palavras que ele falou. Ele poderia dizer muito bem: Pai, mande um raio dos céus, matem todos esses que estão me crucificando, que estão zombando de mim. Deus, faz acontecer um terremoto nesse mesmo momento, faz pedras rolarem nesse monte, uma verdadeira avalanche sobre essas pessoas que estão zombando de mim. Ele poderia fazer isso? Ele poderia, gente. Ele tinha todo o poder. Na cruz ali, olha, ele poderia pedir que uma legião de anjos viessem para socorrer ele, tirar ele daquela cruz. Aconteceria. Ele poderia pedir o que ele quisesse, que seria feito. Mas ele, ao invés de pedir qualquer coisa, as primeiras palavras que saíram da boca dele naquela cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em Mateus capítulo de número 6, na oração que Jesus nos ensinou, ele havia ensinado isso aos seus discípulos. Ele disse: E quando orardes, perdoai, se tiver alguma coisa contra outrem. Perdoai para que o Pai Celestial vos possa perdoar também. E ele ensinou-nos a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou aqueles que nos têm ofendido. E na cruz ali ele pôde cumprir na prática, realizar na prática exatamente aquilo que ele havia nos ensinado. Ele deixou aquela lição cravada, pregada ali, bem visível na cruz, para que hoje nós, olhando o seu exemplo, pensemos também assim: bom, aquilo que fazem a mim, aquilo que fazem a você, aquilo que faz a nós, não é nem um milésimo do que fizeram a Jesus, nem, olha, uma mínima porcentagem de tudo aquilo que fizeram a ele. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós também temos essa mesma virtude de perdoar quando nos fazem mal, quando nos injuriam, ou quando caluniam, ou quando fazem qualquer coisa contra nós? Na cruz de Jesus nós aprendemos essa lição através das suas primeiras palavras. Depois, junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Isso está registrado em João, capítulo 19, versículos 25 e 26. Gente, interessante. Jesus na cruz, sendo ali crucificado, sendo ali maltratado, sendo zombado, sendo xingado,